Olá, tudo bem? Boas-vindas de volta ao Prosa Acadêmica. Estamos retomando o nosso Prosa, trazendo sempre temas muito polêmicos, temas atuais, para que você possa compreender a sua formação acadêmica no âmbito da sociedade, nos dilemas que você vai encontrar ao longo do exercício da sua profissão. E não poderíamos deixar de voltar ao Prosa com um tema bastante atual, bastante importante, que eu tenho certeza que tem intrigado muitos de vocês que estão por aí. Vamos falar sobre inteligência artificial. Nesse programa estamos recebendo o professor Marcelo Carboni, que é doutorando em educação, graduado e mestre em ciências da computação, além de diversas outras formações, e o nosso convidado, Gabriel Castellano, que é engenheiro de inteligência artificial na Kerex, mestre em neuroengenharia e graduado em engenharia elétrica, especialistas para falar muito sobre inteligência artificial e como ela vai impactar na sua formação. Meninos, muito boas-vindas ao Prosa Acadêmica. Obrigado. Espero aí que a gente consiga dirimir muitas dúvidas, trazer essa discussão para um âmbito mais acadêmico, porque eu acho que tem muita coisa sendo falada sobre esse assunto, mas muitas vezes com um pouco de falta de comprometimento. Vocês concordam? O marketing está forte, professor. Com todo respeito à sua área de atuação, o marketing está muito forte e o pessoal acha que qualquer tipo de automação agora tem relação com inteligência artificial. Isso é importante a gente destacar, né? A gente vai falar um pouquinho aqui sobre conceitos, né? A gente vai até trocar um pouco de experiência aqui com o Gabriel também, né? Nesse aspecto, até pela atuação dele de forma global, no exterior, né? Com uma visão que vem a agregar aqui para a gente aqui no Brasil. Ô Gabriel, para a gente começar pelo começo, o que é inteligência artificial? Como é que a gente pode definir esse conceito de uma forma mais responsável, mais criteriosa? O que é de fato inteligência artificial? Então, o conceito básico de inteligência artificial é uma área da computação que trabalha com a criação de modelos, programas de computador que são treinados para realizar tarefas específicas. Então, você tem um modelo que é para tradução de texto, um modelo que é para predição do preço de casa e assim por diante. Então, essas ferramentas, esses modelos são o que a gente realmente tem e existe de inteligência artificial hoje. Então, não é um conceito único. Inteligência artificial é um guarda-chuva que tem diversas formas de inteligência artificial e diversas aplicações. Sim. É isso? Diversas formas e diversos tipos de inteligência artificial. É um nome comum que acaba sendo utilizado de maneira combinada com outros, como machine learning, deep learning, aprendizagem por reforço, processamento de linguagem natural. Todas essas são exemplos de aplicações da inteligência artificial que são um pouco diferentes entre si, mas acabam recebendo o mesmo nome. E aí você pegou num ponto bem importante que algumas pessoas até entram nessa profundidade de discussão, mas eu acho que restringem muito a inteligência artificial à aprendizagem da máquina e à aprendizagem profunda. Professor Marcelo, é a mesma coisa em aprendizagem da máquina e deep learning ou aprendizagem profunda? E existem mais outras aplicações da IA? Juliana, colaborando com a fala do Gabriel, né, importante, eu gosto de fazer muito analogias, né, até para as pessoas que não compreendem muito o ramo das áreas de conhecimento, para a gente conseguir consolidar isso. Né. Então, eu vou fazer uma analogia com a medicina. Acho que a medicina é bem clara, a gente tem muitas especialidades. A área do Gabriel, aí ele exatamente, vai poder contribuir bastante também. Estou amarrando aqui, né? Análise. Então, a gente tem várias especialidades na área médica, na área da saúde, né, como, por exemplo, endocrinologia, né? Nós temos lá cirurgia, e aí eu quero falar da cirurgia, porque a cirurgia hoje na área da medicina, eu não sou especialista, mas eu, assim como vários, sou usuário da área, né? Então a gente tem cirurgia do pescoço, da cabeça, né? Da boca, quer dizer, cirurgia se tornou um termo muito genérico e hoje a gente tem especialidades na área. Então, quando a gente está falando hoje da inteligência artificial, a gente está falando disso também. É como se eu estivesse falando de cirurgia, mas qual é a especialização? Então, a gente começa a trabalhar nessa linha. Quando a gente começa a falar, então, no aprendizado baseado em máquina, o que é importante reforçar? Que a gente está se baseando em situações que foram utilizadas anteriormente. O que eu quero dizer com isso? Que a gente está falando dos algoritmos, que são a base do desenvolvimento, né, e que acabam sendo produzidos, né, se concretizando no produto que é o aplicativo, o app, o software, o sistema que a gente utiliza.
E o que é importante destacar do aprendizado baseado em máquina? É que ele parte de um treinamento. Então, toda vez que eu estou trabalhando com aprendizado de máquina, eu estou fazendo o quê? Eu estou treinando o algoritmo em cima de uma determinada situação. Eu sei que mais adiante lá você vai vir, provavelmente com alguma pergunta aí mais polêmica, né? Pô, mas qual que é a diferença do artificial para o natural? Esse é um ponto bastante importante. Muito interessante. Não é? Que a gente tem. O que o ser humano tem em relação à máquina, né? Então, vou dar um spoiler aí, já adiantando. A gente tem aquilo que a gente chama, né, que usa o termo, o insight, aquela ideia, né? A gente tem muito como referência o nosso grande cientista, o Einstein, né? Com aquela frase dele, né? Eureka, né? O Eureka, né? Que é o que? Pô, ele conseguiu entender uma determinada situação e a partir dali ele teve uma grande ideia. Até o presente momento, a gente não tem relatos, principalmente no meio acadêmico, no meio da pesquisa, no meio científico, em que demonstra que um aprendizado de máquina, que um algoritmo conseguiu chegar nesse aspecto. Ou seja, ele está sempre sendo treinado, ele parte de um treinamento com base numa situação que foi criada pelo ser humano. Quando a gente começa a falar em deep learning ou um aprendizado mais profundo, eu estou utilizando técnicas distintas, ou seja, trazendo lá para a medicina, né? Cirurgia cardíaca, que é um tipo de intervenção cirúrgica que ocorre diferenciada de uma intervenção de cirurgia no pescoço, por exemplo. Então eu vou utilizar ela para resolver determinadas situações. E aí lá na Deep Learning a gente começa a ouvir falar muito de um termo que vai ao encontro da medicina, e eu já deixo aqui já como um gancho para o Gabriel fazer um link aqui com ele, que é as chamadas redes neurais, que elas se baseiam em quê? Justamente numa estrutura baseada nos neurônios, né, do nosso cérebro, tá bom? E aí, pegando um gancho dessa sua fala, você falou que alguma coisa que eu acho que é a preocupação de todo mundo. A inteligência artificial vai substituir o ser humano em diversas operações, e eu acho que já tem feito isso, mas o ponto central e talvez a grande diferença entre a inteligência artificial e para a gente dormir mais tranquilo, a inteligência artificial, Gabriel, ela cria coisas ou ela só processa dados? Então, eu diria que os dois. E indo um pouco na resposta do professor, uma coisa importante do conceito de inteligência artificial é essa questão da especificidade, das tarefas específicas que cada modelo pode realizar. A gente ainda não tem o que seria a inteligência artificial geral, como uma máquina capaz de resolver com um determinado algoritmo todos os problemas que a gente tem. Então você não vai pegar um modelo de reconhecimento de imagem e pedir para ele traduzir um texto. Ela não consegue fazer isso. Então a inteligência artificial, e principalmente os modelos mais antigos, são ferramentas poderosíssimas para o processamento da informação e geração de conclusões e previsões. Mas ao mesmo tempo os modelos mais recentes, principalmente esses modelos mais complexos, como o próprio ChatGPT, têm a capacidade de criar alguma coisa, seja um texto, seja uma imagem. É claro, eles dependem com o que eles foram treinados, do que eles aprenderam. Mas se a gente parar para pensar, o ser humano que tem toda essa capacidade também só consegue criar o que ele já aprendeu. Então é uma linha tênue que fica entre essa criação de algo novo realmente, o processamento de dados que ela já aprendeu. Professor Marcelo, essa ideia da inteligência artificial, de criar coisas, etc., nos leva também a uma outra preocupação que as pessoas têm, que eu acho que já até saiu muita fake news sobre esse assunto, que é a capacidade da IA de tomar consciência. Eu acho que esse é também um ponto bastante interessante, que é o que difere a IA da mente humana. Ter consciência de si e, consequentemente, consciência até das suas próprias ações. A IA tem consciência? Uma pergunta bastante polêmica essa, porque depende muito dos pontos de vista, né? Então, a gente tem uma visão na academia, na área científica, né, com relação a isso, de que há uma possibilidade de ocorrer isso. Quando a gente olha para o mercado, propriamente dito, que faz as implementações, a gente vê que o que é definido é em função de informações que são obtidas dos usuários, dos consumidores, né? Então, vou até fazer um merchan aqui. Há pouco foi lançado mundialmente
mais um filme da franquia Missão Impossível, né? E o atual filme fala exatamente sobre isso. Vou dar um spoiler lá, tem uma tal de Entidade que trata exatamente sobre isso. E o filme é a parte 1, a parte 2 só em 2024. Então, você vê que até para o cinema já se trouxe essa situação, né? Que ela é bastante polêmica, tá? Vou falar da minha visão. Mas é uma consciência real, é uma simulação de consciência a partir do que ela já aprendeu com a interação. Perfeito. A minha visão especificamente, né, é que ela é uma simulação. Ela se baseia em experiências anteriores que ela teve e na coleta de informações para tomada de decisão, tá? E aí ela pode errar, Gabriel. Pode errar, vai errar. Os modelos não são determinísticos, as respostas não são completamente certas e definidas, mas com o avanço da tecnologia e, claro, a gente vai discutir isso também provavelmente, das regulações e de toda uma discussão ética em torno da inteligência artificial, a tendência é que erre cada vez menos e com erros menores também. A gente fala muito hoje sobre IA porque ela chegou ao acesso do usuário comum, né? Até então ficava só ao acesso das grandes empresas, principalmente as próprias empresas da área de tecnologia. Mas a inteligência artificial não é uma coisa nova, correto? Não, é uma coisa... Isso, correto. Foi remota de quando, em que contextos a IA nasceu? A gente está falando assim, desde o princípio do final da Segunda Guerra Mundial, tá? É importante destacar que muito avanço tecnológico, infelizmente, se deu por conta de guerras, tá? E a gente está falando depois da Segunda Guerra Mundial, da Guerra Fria, né? Que a gente se expôs globalmente, tá? Lá surgiu a ARPANET, que foi uma rede de troca de informações fundamentada, né, pelo governo norte-americano, por meio do Departamento de Defesa americano, e que depois veio a ser a nossa internet que a gente encontra hoje, né? O que é importante destacar é que sempre teve essa visão e ela é muito baseada, inclusive, na ficção científica, tá, Juliana? Importante destacar aí grandes autores mundiais, né, como, por exemplo, títulos como Eu, Robô, O Homem Bicentenário, do escritor Isaac Asimov, não é? A gente tem outras obras, né, como, por exemplo, 2001, do Stanley Clarke, e assim por diante, né, muitas conteúdos que vieram da ficção científica de livros que foram parar, inclusive, nas nossas telas, né? Eu citei o exemplo há pouco, né, de um bem atual, bem recente, onde a gente sempre teve a visão da robótica, né? Então, acho que a robótica ela veio num primeiro momento, e uma robótica mais focada no formato humanoide, né? Da gente ter um clone, um semelhante à nossa imagem, né? Que pudesse estar realizando atividades semelhantes, né? Ou até substituindo atividades humanas nesse aspecto. Então, ela remonta do século XX, né? E tem toda uma evolução. Eu mesmo, especificamente, as minhas pesquisas iniciaram em 2001, onde eu trabalhei com IA clássica, a gente já chama de IA clássica, né? A gente já tem aí 20 anos, né? Eu já estou com 20 anos de estrada de IA, onde lá a gente trabalhava com sistemas multiagentes, então a gente tinha uma visão de construir pequenos códigos que eles fossem conversando entre si e formassem uma espécie de arquitetura, né? E que ela entregasse um determinado resultado. Hoje não, hoje a gente está, até com o avanço da tecnologia, uma necessidade maior no aspecto de conseguir entregar resultados, como a gente tem conversado. E o que a gente tem ouvido muito falar é a tal da machine learning, não é, Gabriel? Isso. Quais são as áreas que hoje vão ser assim mais impactadas pela IA na tua visão, na tua experiência de trabalho? Eu diria que todas. Todas as áreas, da medicina até a engenharia, a produção de conteúdo, marketing. A inteligência artificial, no meu ver, tem a tendência de ficar cada vez mais encapsulada em produtos para todas essas áreas. E é claro, nem todo mundo vai ter que aprender a matemática e aprender a programar e aprender como criar uma inteligência artificial. Mas, da mesma forma que hoje as pessoas mexem com o computador em diferentes níveis, tem pessoas que usam o computador para ver notícia, tem pessoas que usam o computador para trabalhar em determinado nível, tem pessoas que criam programas de computador para os outros usarem, eu vejo que vai ser a mesma coisa com a inteligência artificial. Pensando na Microsoft, por exemplo, que o Bill Gates divulgou há pouco tempo,
que o projeto deles é integrar a inteligência artificial no pacote Office. Então a gente vai ter, assim como no pacote Office, como o Bill Gates falou que vai ter, uma ferramenta, um assistente virtual nas ferramentas normais de edição de texto, de edição de vídeo, de criação de conteúdo, que vai ter a inteligência artificial embutida. Essa é a minha visão, pelo menos, como as coisas tendem a caminhar. Você também vê dessa forma, professor Marcelo, na educação? E tá sendo claro, né? Vamos falar nos fabricantes, aqui é importante, né? O Gabriel tocou no assunto, falou da Microsoft. A gente tem o Google, por exemplo, como um grande player aí no mundo que sempre se preocupou muito com inovação, mas quem trouxe destaque, principalmente a aprendizagem generativa, a gente começa a falar na inteligência artificial, na IA, mais focada numa determinada linha de retorno, né, que a gente vai ter de resultados, vamos dizer assim, né, foi uma empresa pequena, uma empresa chamada OpenAI, né, ou OpenAI, né, que foi subsidiada, né, teve grande parte de investimento nas suas pesquisas, feita inclusive pela própria Microsoft nesse aspecto, e que lançou o famoso ChatGPT. Então, e aí a gente está falando de mercado de uma corrida, isso aí é quase a corrida espacial que a gente vislumbrou no século XX, né? Que a gente tinha lá a União Soviética, os Estados Unidos, né? nessa corrida aí propriamente dita, né? E aí o que a gente observa? Observa que ninguém quer ficar para trás. Então, se a gente for observar, né, os próprios buscadores, né, o Google, a própria empresa tem o seu próprio buscador, o Google que indexa muitas informações, né? Que foi uma inovação, né? Se a gente olhar até 20 anos atrás, uma grande inovação globalmente, né? Mas ficou para trás, por quê? Porque ele não tem um algo a mais, né? Então o que acaba acontecendo? Outros players saem na frente. Microsoft fez o quê? Ela tem o seu buscador também, que é o Bing, pois ela aportou uma parte dessas features, dessas características que a gente tem lá advindas do ChatGPT da OpenAI, no Bing. Então hoje você faz uma pesquisa muito mais aprimorada. O Google agora está lançando na sequência o Bard, ou seja, vai ser um ChatGPT, entre aspas, do próprio Google, com uma grande diferença, que atualmente, né, a versão gratuita do ChatGPT, ela é uma versão baseada no treino de 3 milhões de palavras ou textos que foram utilizados, e ela está disponível, essa pesquisa, até meados de 2021, tá? Então ela não é em tempo real. O que o Google está querendo trazer agora como uma inovação, com base no Bard. Ele quer que a gente faça a busca, a gente se utilize do aprendizado generativo em tempo real, ou seja, o Google quer ofertar para o Bard toda a internet como conteúdo e não uma base que foi trabalhada pela OpenAI. Então, vem mais coisa aí para a gente falar a respeito. Gabriel, você falou aí que todas as áreas de trabalho, mais cedo ou mais cedo ainda, serão impactadas pela IA. Na tua visão, mesmo que você não seja um engenheiro de inteligência artificial, um programador, todo mundo vai ter que desenvolver essa competência de relacionamento com a IA, ou seja, todo mundo vai virar, de alguma forma, engenheiro de prompt? Engenheiro de prompt eu não diria, mas aprender um pouco sobre IA, eu imagino que sim. Assim como a minha geração, quando eu era criança, teve que aprender a mexer no computador já nas escolas, eu imagino que a tendência seja, com o passar do tempo, que as crianças comecem a aprender na escola a trabalhar com a inteligência artificial como as ferramentas que ela tem acesso mesmo, que nem o celular, que nem o computador, que são ferramentas que hoje em dia as pessoas usam no dia a dia. A inteligência artificial tende a ser, da mesma forma, uma ferramenta para todos e popular. Professor Marcelo, você falou ali de Guerra Fria, falou da relação entre as pesquisas de inteligência artificial e esses eventos de guerra. E aí eu queria pegar numa pergunta aqui bem polêmica. Há pouco tempo atrás, a gente teve aí uma carta de diversas pessoas, diversos grandes empresários e nomes da área de tecnologia, pedindo para suspender as pesquisas em inteligência artificial. Isso é possível ou é uma questão estratégica aí, justamente para essa nova busca aí
em relação a um novo espaço, que é um espaço da tecnologia e da inteligência artificial. É possível suspender essas pesquisas? Juliana, então é importante destacar isso, né? Porque esse pedido, ele é um pedido muito genérico, os motivos não ficaram bem claros, né? E a gente, olhando para o mercado, pode parecer, e eu já citei anteriormente, que a gente tem alguns players que estão mais na frente, né? E aí que outros estão mais para trás e disseram assim, opa, ó, isso aí pode ser destrutivo. Talvez querendo ganhar tempo para poder alcançar, né, nessa corrida que a gente está falando aí. Então, o meu pensamento é que a gente precisa avaliar muito bem essas questões, porque às vezes isso é uma questão que envolve estoque, né? A gente está falando de ações no mercado, né? Então, todo esse tipo de declaração pode fazer com que as empresas tenham um aumento, um ganho ou uma perda, né? Do valor das suas ações, o valor das suas companhias. Então, na minha visão, eu acredito que o mercado está muito mais focado sobre esse aspecto do que uma real preocupação. Porque senão, a primeira coisa, a gente tem falado aqui das diversas aplicações, vou voltar a falar da área da medicina, da área da saúde, senão o primeiro local em que a gente ia gerar um grande alerta seria na área da medicina. E a gente vê muitas iniciativas hoje de cirurgias, inclusive feitas à distância, né? Então, aqui no Brasil mesmo, aqui no Distrito Federal, a gente teve um caso de gêmeas siamesas em que quem conduziu, né, a grande parte dessa separação que ocorreu entre as meninas foi um cirurgião norte-americano e ele estava à distância. Então, aí a gente começa a falar em telemedicina e outras implementações que a gente tem. Gabriel, você que trabalha na área, inclusive de saúde especificamente, vislumbraria esse cenário de parar com as pesquisas de IA, de suspender? E vamos parar um pouco para entender o que está acontecendo? Eu realmente também imagino que não seja possível. Como o professor disse, são pontos de vista diferentes nessa discussão. A gente teve o próprio Elon Musk e outros pesquisadores, alguns mais conhecidos, outros menos, assinando essa carta e pedindo uma pausa no desenvolvimento da inteligência artificial. E teve, do outro lado, de novo, o próprio Bill Gates falando contra essa ideia e argumentando que realmente a inteligência artificial já está muito inserida hoje em várias indústrias. E além de ser praticamente impossível você, com uma ordem genérica, como o professor disse, parar o desenvolvimento em todas essas áreas, além de não ser possível, na minha opinião, também seria um atraso, porque sendo uma ferramenta tão poderosa como a inteligência artificial os benefícios que a gente pode ter a partir dela justificam todo esse desenvolvimento e tudo que a gente pode tentar fazer no sentido de avançar com a inteligência artificial. E acho que a título do Brasil, a chegada do 5G, que muitas vezes se fala somente como internet mais rápida, mas tem uma série de outras características que suportam uma infraestrutura justamente para os avanços da IA. Então, acho que é muito pouco, me parece pouco contraproducente, né, que isso de fato venha a acontecer. Agora, do ponto de vista ético, acho que existe muita coisa para a gente pensar sobre isso. Inclusive, do ponto de vista publicitário, a gente viu aí recentemente algumas questões sendo levantadas nesse sentido. Artistas já colocando nos seus testamentos, não permito utilizar a minha imagem depois que eu morrer. O que é que vocês pensam sobre esse âmbito? O que é preciso? Que elementos éticos devem ser levados em consideração quando a gente fala sobre IA, Gabriel? São realmente várias e várias questões éticas relacionadas à inteligência artificial. Essa questão do consentimento, do uso da própria imagem, da própria fala, das próprias informações é uma dessas questões éticas. Outra questão ética muito importante no desenvolvimento de inteligência artificial é na criação dos modelos de inteligência artificial. Dependendo dos dados com que o modelo aprende, ele pode propagar discriminação, pode propagar preconceito, racismo. Por exemplo, um exemplo simples de uma área da medicina. Se você treina um modelo para qualquer tipo de aplicação médica que é treinado só com rostos de pessoas brancas e eventualmente você quiser usar esse modelo para pessoas negras, o modelo pode não funcionar tão bem quanto funcionaria para pessoas brancas. Da mesma forma, se você treinar um modelo de outro tipo, fora da área médica agora, para prevenção de crimes e alimentar esse modelo com informações de um grupo social específico,
como sendo muito mais característico para tais crimes, esse modelo vai tentar buscar realmente pessoas desse grupo social para dar como uma resposta positiva de um possível crime, de um possível criminoso. Então, o consentimento, a privacidade, a criação dos modelos, a transparência dos modelos, que hoje, principalmente na inteligência artificial do Deep Learning, no caso do Deep Learning, que são os modelos profundos, muitos desses modelos ainda funcionam como caixa preta. Você sabe o que você coloca de informação e você sabe o que você pega no final, mas ainda é muito difícil explicar como eles funcionam. E principalmente quando esses modelos forem sendo inseridos no dia a dia das pessoas e tomando decisões cada vez mais importantes, justificar e explicar como esse modelo toma as decisões vai ser uma questão ética importante. Eu penso também que, da mesma forma que eu falei que as crianças vão aprender inteligência artificial desde cedo, os adultos que hoje estão ensinando as crianças também vão precisar aprender inteligência artificial, e as pessoas que trabalham com a inteligência artificial vão precisar trabalhar com profissionais de outras áreas, num contexto realmente bem multidisciplinar, para ter no dia a dia essas discussões éticas sobre como fazer para que seja feito da melhor maneira possível. Tem alguém que regule, professor Marcelo, o que acontece, como a IA é desenvolvida e utilizada? Existe algum órgão regulador, que seja do âmbito nacional ou mundial? Perfeito. Vou falar um pouquinho do Brasil, né? Nós já temos uma iniciativa junto ao Congresso Nacional, inclusive, de votar uma lei especificamente para a implementação e o uso da inteligência artificial, tá? Então, já está pautado, né? Depende agora do presidente da Câmara, né? E depois do Senado também, pautarem para haver uma discussão bastante ampla com a sociedade, porque a gente está falando de código de ética, a gente está falando já de leis que já existem, como, por exemplo, o Código Civil Brasileiro. A gente está falando de Lei Geral de Proteção de Dados. A gente está falando da lei do Marco Civil da Internet. Quer dizer, a gente tem muitas legislações em que a gente precisa buscar subsídios nelas, justamente para poder definir, vamos dizer, essa chamada ética da IA. Tá? O que eu observo é que você foi muito precisa no seu exemplo, né, que é o exemplo dos comerciais, né, na área de marketing, de merchandising, né, em que está acontecendo muito essa questão da deepfake, né, o pessoal alterando os rostos das pessoas, né, você falou até da questão de testamento. Então a gente está falando de questões legais, talvez muito novas. Exatamente, muito novas, e de um país que ainda talvez não tenha atualizado a sua legislação para o convívio no meio virtual. Então é importante destacar esse detalhe, né? A gente precisa fazer uma regulação melhor do meio digital aqui no Brasil, porque hoje, por exemplo, a gente vê muitas notícias nos telejornais de golpes, de quadrilhas que furtam dados, que furtam valores, né? Se utilizam, por exemplo, do Pix, né? Mas o que acontece? Como é que elas são enquadradas na nossa legislação? Hoje elas são enquadradas geralmente na formação de quadrilha. Isso é um crime que pode ter outras consequências, outras vertentes. Então, eu vislumbro, né? A minha opinião é que a gente precisa revisitar outras legislações, como o Código Civil e os códigos que envolvem a área penal, né? O Código de Processo Penal, o Código Penal propriamente dito, para que a gente possa, então, subsidiar o que a gente poderia estar chamando aí de um grande código de ética de IA aqui no Brasil. No exterior, aí começa a pegar um pouquinho aí, viu, Juliana? Porque a gente está vendo, a gente ainda está convivendo com essa situação que se chama Guerra Ucrânia-Rússia, né? E quem é da área de tecnologia, da área de segurança cibernética, vê que está tendo muitas interações, uma guerra em paralelo, tá? E a gente vê que não tem absolutamente ética nenhuma nisso. E muitas ferramentas de inteligência artificial estão sendo utilizadas, são lançada a mão delas, justamente para, vamos dizer assim, derrotar o oponente, né, o seu inimigo, em função do uso da tecnologia. Então, isso é bastante preocupante nesse aspecto, né, porque isso acaba se materializando. A gente vê, inclusive, hoje mesmo viu um telejornal que mostrou ataques com o uso de drones, né? Então, é um tipo de implementação, né, que aí eu deixo para
os nossos espectadores aqui tirar as suas próprias conclusões, né, de onde a gente pode chegar com isso. E na expectativa para mais programas, porque em breve a gente vai continuar falando sobre esse tema. Bom, e é com esse spoiler que a gente vai finalizando mais um episódio do Prosa Acadêmica, mas já adianto que a gente vai ter mais programas para falar sobre esse tema, sobre especificidades da IA, aplicação na área de saúde, no direito, também sobre a IA e o mercado de trabalho, e eu espero você em breve nos próximos programas. Meninos, quero agradecer a disposição de vocês, o papo foi ótimo, acho que é um tema bastante intrigante. Tem alguma mensagem final, alguma mensagem de esperança para quem está assistindo o nosso programa? Acho que, resumindo, a inteligência artificial é uma ferramenta poderosa e as consequências do uso da inteligência artificial vão ser grandes, tanto para o lado bom, tanto para o lado ruim. Então, toda essa discussão ética e esse tipo de conversa que a gente está tendo aqui agora, para conscientizar e educar a população, são válidos e vão ser importantes para a gente poder usar a inteligência artificial da melhor maneira. Tome a decisão correta usando a inteligência artificial, porque a gente está falando de ações, de atitudes dos seres humanos. A gente sempre vai ter uma ética própria do ser humano e a gente precisa tomar a melhor decisão possível. Nosso Prosa Acadêmica vai ficando por aqui, mas eu estou te esperando ansiosamente no nosso próximo episódio. Até lá!